Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o Everton da Supervisão Geek e hoje vim um pouquinho diferente falar em voz em relação a um tema, né, que vem gerando algumas discussões aí nas redes. Quem acompanha eventos, né, quem acompanha principalmente CXP sabe um pouquinho do que eu tô falando em relação a uma notícia publicada pelo Omelete nos últimos dias em relação ao recorde de público, né? CXP aí teve um recorde de público de 287 mil pessoas, né? No evento que aconteceu início de dezembro, numa quinta, sexta, sábado e domingo, aos dias 30 de novembro ao dia 3 de dezembro, sendo que ainda a gente conta, né? O dia 29 aí com o Spoiler Night, enfim, que gerou muitas críticas, né? Em relação à quantidade de gente e como isso acaba interferindo na experiência, né? É um ponto aí que a gente pode discutir até em relação ao show da Taylor Swift, que a gente teve aí um problema em relação a público, né? Até com vítima. Então eu vou dar a minha opinião em relação a eventos, né? Talvez de uma forma geral. Mas antes, né, de eu dar a minha opinião, siga a gente aí nas redes sociais, @supervisãogeek no Instagram e também aqui no YouTube, tá bom? Já deixa o seu like. Então vamos lá. Mas antes, claro, né? Antes de eu dar a minha opinião, tudo que eu vou falar aqui é algo que eu acredito, tá? Não sou nenhum expert, nenhum estudioso, então caso você também tenha uma opinião diferente, deixa aí no seu comentário. Mas é o que eu entendo, né? E o que eu acho em relação a eventos, né? E aí falando assim, de uma forma geral, os grandes eventos, né? Não só CCXP, a gente tem a Brasil Game Show, a gente tem Rock in Rio, né? Lollapalooza, os grandes festivais quando vem artistas, enfim, talvez, enfim, Anime Friends. No Brasil, né? Como é um evento desse no Brasil, eu acho que para quem organiza não é algo fácil, né? Porque o Brasil é um país com muitos problemas sociais, muitos problemas básicos, né? De transporte, de estrutura. Infelizmente, né? A gente ainda tem muitos problemas. E aí, claro que muitos desses eventos acabam se alocando nas capitais, né? Principalmente São Paulo, Rio, o eixo aqui sul, né? E alguma parte do Nordeste, mas basicamente os grandes eventos aqui ficam na região sul-sudeste do país, devido, né, à estrutura, tem estádio, enfim, galpões, né, grandes expo, né, não sei se a gente pode dizer o nome assim. Então isso acaba facilitando, né, na organização de um evento. Mas, né, tem toda uma questão financeira, porque, poxa, você vai fazer, exemplo, vai uma CCXP, que é um evento aí de alto nível, né? Você vê grandes convidados, grandes estruturas, grandes patrocinadores. E para comportar tudo isso, os caras devem realmente gastar uma grana. Mas é claro que quem paga realmente essa grana é a gente, com o valor do ingresso aí que na maioria das vezes não é tão barato, né? Mas a gente tem que entender que fazer um evento no Brasil não é tão simples, tá? É um trabalho aí gigantesco, é uma logística absurda, porque, exemplo, você vai trazer um artista dos Estados Unidos, cara, o cara vai passar horas dentro de um avião, então, assim, trazer um cara longe, né, não é tão simples, e envolve todo um trabalho, então a gente tem essa desvantagem aí, talvez, geográfica, né, porque o Brasil é um país aí de nível continental. Então, acho que de uma forma geral, o Brasil, acho que o público brasileiro é uma coisa legal que ele é muito festeiro, nós somos muito festeiros, a gente gosta disso, tem público para isso, para eventos, mas fazer um não é tão simples, né? Envolve uma logística, envolve todo um trabalho que não é tão fácil. Então, acho que a gente trabalhando nesse cenário e ver que esses eventos, né, deram certo, é bacana, né? Ainda mais que é algo que chega a nível mundial, né? Você vê um Rock in Rio, você vê um Lollapalooza no Brasil, que é bem importante. É legal, né? Apesar dos prós e contras, enfim, é interessante de você ver que esses eventos têm uma continuidade, todo ano tem no Brasil. Então é interessante. E quando você vai para um evento,
você, né, público, infelizmente, né, a gente tem que pôr na cabeça algumas coisas, alguns fatores que vai estar no jogo, né? Que é em relação a transporte, em relação à mobilidade, né, o trânsito, em relação à muvuca, né? E eu não digo uma muvuca de pessoas num nível absurdo, mas a gente vai ter muita gente querendo entrar. Enfim, tem a questão de segurança pública, né? Porque apesar do ao redor do evento ter algum policiamento, ter a melhor segurança possível, um pouco mais longe já não tem, né? 1 quilômetro já de distância já não tem tanta segurança, né? O Brasil é um país aí que tem muito roubo. Então, assim, um evento, né, também tem esses perrengues, né? Que independe de quem organiza, independe do que acontece lá dentro, né? Tem o fator externo que também dificulta, né? Então, se você pensar aí, você vai no estádio, eu gosto de ir no estádio, pô, Morumbi, 55 mil pessoas, acabou o jogo, no mínimo a metade dessa galera vai pegar o metrô. Então imagina aí 35 mil pessoas, enfim, entrando no metrô, todo mundo junto. Imagina o caos que é, né? Então são perrengues, cara, que faz parte do processo e você tem que ter paciência, né? Então a gente público, às vezes a gente não entende muito, a gente já chega reclamando, mas tem coisas, cara, que por melhor que a organização seja do local, muito provavelmente vai acontecer. Mas acho que adentrando agora, de maneira mais específica, né, agora nesses eventos, qual é, né, o objetivo desses eventos, no meu ponto de vista, tá? Repetindo aqui. Tudo que eu falar aqui é o meu ponto de vista, do que eu entendo, enfim. Cara, os principais, né, objetivos desses eventos, CCXP, Brasil Game Show, shows internacionais, festivais, é lucrar. E aí lucrar no lado, claro, financeiro. Pô, tô investindo um dinheiro, eu quero esse dinheiro de volta, e ainda mais do que eu investi, eu quero um retorno. Tem a questão de reputação e imagem, que é importantíssimo. Tem a questão de crescimento. Pô, se eu coloquei 50 mil, ano que vem eu quero 60 mil, eu quero mais gente. Quanto mais gente, mais pessoas vão gastar no meu evento, mais, enfim, ingressos eu vou vender, etc. E também tem a questão de você permanecer, né? Pô, se eu estou investindo no evento anual, eu quero que esse evento ocorra todo ano. Se é um evento bimestral, eu quero que esse evento ocorra, todos os anos, né? De uma maneira contínua, enfim. Eu não quero criar um evento para ver se no ano que vem eu vou ter. Não, cara, eu quero fazer várias edições. Né? Tem essa questão também, porque se o negócio dá certo, eu vou sugar até o máximo. Então, os objetivos, né? Por mais que se tenha uma proposta, etc., né? Que seja por amor, né, que muita gente fala, vamos ser sinceros, acho que o foco principal é você lucrar. Dificilmente alguém vai pôr dinheiro numa coisa que não tem retorno, né? No início, faz parte, mas vai chegar uma hora que você não vai mais querer colocar dinheiro, né? Quem é que vai gastar dinheiro numa coisa que, mesmo que seja por amor, né, e ver que não dá retorno, vai chegar uma hora que você não vai querer mais, cara. Ainda mais num evento, né, que você depende de muitas coisas, né? Então, acho que a gente tem que pôr isso na cabeça. Aí a questão que fica, né, é como se dá esse lucro, né? E que muitas vezes, não sempre, claro, mas que algumas vezes é feito de uma maneira não tão legal. Que aí sim, né, se reflete nos preços dos ingressos, se reflete no preço dos valores lá de dentro, no consumo, né? É muito comum, infelizmente, você no evento fechado pagar R$10 numa garrafinha de água, cara. Que na rua você pagaria R$2, R$3 no máximo. E lá dentro é 10, 12 reais, eu já vi, uma garrafinha. É você colocar, principalmente, né, a gente pode se estender nesse assunto, mais gente do que o evento suporta. Então, é aquilo, pô, esse ano eu coloquei 50, ano que vem eu quero colocar 60 mil. Mas o evento tem estrutura para 60 mil, né? E aí eu não falo somente da questão física, né, de caber 60 mil pessoas. Mas o evento vai conseguir atender 60 mil pessoas que estão lá dentro, né? A que ponto isso vale, né? Porque é muito legal você colocar numa manchete que você bateu recorde de público ou que você fez um show
de 70 mil pessoas, enfim. É muito legal isso. Mas será que essas 70 mil pessoas conseguiram ter uma experiência legal? Conseguiram ter um momento legal, né? Ou ficaram no aperto, ainda mais no Brasil aí que teve essa onda de calor, aí a gente viu o caso da Taylor Swift. Então, até que ponto, né, vale a pena, né, você querer crescer, né, ou querer lucrar? A custo de quê, né? De experiência, de fãs, enfim. E isso é um ponto que infelizmente, né, é muito comum. Né? A gente coloca muitas pessoas e sendo que a gente não vai atender de maneira adequada essa quantidade de pessoas, porque você quer aproveitar. É aquilo, quanto mais gente quer ir, mais gente eu vou pôr. Né? E infelizmente é complicado, porque essas 290 mil pessoas que foram na CCXP, vamos arredondar, poderiam, né, ter uma experiência muito melhor se eles se preparassem melhor para atender a todos, né? E aí a gente pode colocar que, enfim, teve pouca ativação, era muita fila, etc. Então, são pontos que a gente tem que discutir, né? Poxa, você vai num show internacional, você paga gente pagando R$1.500, R$2.000. E assim, é muito comum, tá? Quem aqui deve conhecer algum fã que não tem condições financeiras normais, vamos dizer assim, para pagar o ingresso e acaba fazendo aquela loucura, né? De você parcelar em várias vezes, para você ter aquela oportunidade de ver aquele artista, de estar no ambiente que você deseja. Nem sempre todo mundo tem essa condição financeira. Então, é complicado, né? Então, esses eventos, quando eles crescem, né? A base dele fica maior e aí você acaba, né, explorando de maneira inadequada, né? E afeta, né, diretamente a experiência do seu fã. Um outro ponto também, né, que a gente pode colocar nesses eventos é que quanto mais ele cresce, quanto mais evidência ele tem, mais gente quer participar do bolo, né? E aí eu posso incluir patrocinadores, imprensa, etc., mais artistas. E é muito comum, infelizmente, não sei se é muito comum, mas quando isso acontece, né, quando aquela coisa que era pequena e mais controlada se cresce, você pode acabar perdendo o controle, mas principalmente você pode acabar perdendo o seu foco, né? Então, quando você vai fazer um evento, você tem que pensar qual é o público que eu quero atingir, né? Quem é que eu quero trazer para o meu evento? É muito difícil você falar assim, o meu evento é para todos, que na teoria é muito legal, nossa, é para todo mundo. Se você querer agradar todo mundo, às vezes você não vai conseguir agradar ninguém, né? Se você quer atingir todos os públicos, você não consegue criar uma identidade, porque vira uma bagunça, vira uma salada de frutas, né? Então acho que é importante você saber quem você quer trazer. Pô, CCXP, qual é o objetivo da CCXP? Quem é que eu quero trazer para o meu evento? É o cara fã da cultura pop? É o cara que quer ler quadrinho? Quem é que eu quero trazer aqui? Claro que é um evento aberto a todos. Às vezes a pessoa não é daquele ramo, não é daquele meio, mas quer ir lá ter uma experiência, pô, é legal, vai ser bem-vindo. Mas ela vai saber que a proposta do evento é diferente. Fala, minha proposta é essa. No festival, né, o Rock in Rio, que muita gente às vezes fala. O Rock in Rio não é mais o Rock in Rio há muito tempo, né? A proposta do Rock in Rio hoje é outra. É de trazer artistas pop do internacional, porque, claro que tem lá o Seu Dia do Metal, tem as bandas de rock que estão presentes, mas a grande chamada realmente são os artistas pop internacional, que realmente são os primeiros a serem divulgados na venda de ingressos. E assim, não tá errado você mudar de público, né? Não é uma questão errada, mas isso às vezes você acaba vendendo aquilo que não é, né? Então, qual é o público-alvo que você quer atingir? Eu acho que é muito importante esses eventos deixarem bem claro, né? Cara, meu público é esse. Se você não é desse ramo e quer ir lá curtir, legal, cara. Mas a minha proposta de evento é essa. E quando você é grande, né? E quer trazer pessoas, você às vezes acaba perdendo identidade. Aí eu vou falar uma opinião muito minha, tá? Que nem exemplo, tinha um podcast do Podpah, que eu gosto muito dos caras, é o maior podcast do Brasil. Mas o Podpah,
o público que ele realmente atinge é o público da CCXP? Na minha opinião, não. Eu acho que existem outros podcasts que tratam, sei lá, sobre assuntos da cultura pop, que bateriam, né, muito mais com o público que está lá do que basicamente o Podpah, que a base do Podpah é outra. Não é o cara que lê quadrinho. Claro que tem o pessoal, enfim, mas eu acho que é uma outra visão que eles têm. Mas eu acho que talvez pelo fato de eles serem os maiores, né, apresentadores de podcast do Brasil, tenha pesado na decisão deles estarem lá. Assim como, né, patrocinadores que às vezes nem têm a ver com o evento, mas têm o dinheiro para pagar um espaço grande lá, podem estar lá no evento, mas a proposta dos caras não bate com o público. Mas você acaba vendendo, né, aquilo porque eles estão pagando mais caro, eles estão oferecendo a melhor proposta, e aí aquilo, né? O capitalismo acaba vencendo. Mas eu volto a falar o que eu falei antes. E a experiência do cliente, né? E a experiência da pessoa que, pagou caro no ingresso, se planejou. Como é que vai ficar, né? A experiência dessa pessoa, né? Que nem o pessoal vai na Brasil Game Show, muita gente reclamando que tem poucas ativações de games e tem muito youtuber. E assim, não tem problema ter essas atrações extras, mas quais são as prioridades, né? Então esse tipo de coisa acaba, né, você fugindo do seu público. E, enfim, são coisas, cara, que quando você cresce no evento, no meu ponto de vista, você às vezes acaba, né? Muita gente comandando, é muita gente dando opinião, são muitos números, né, que você vai ver, e isso vira a base de um evento. Você às vezes acaba esquecendo outros pontos, né? Assim como, exemplo, as filas, né, que são demoradas, às vezes a pessoa tá lá 3 horas para participar de uma coisa, tá 4 horas, eu particularmente não fico, mas, o pessoal tá lá 3, 4 horas para poder participar de alguma ativação, de ter uma experiência, e, poxa vida, será que essas 4 horas poderiam ser reduzidas a 1 hora, né? Enfim, porque a fila, a espera, não tem o que fazer, é o que eu falei lá no começo da conversa. Cara, fila faz parte do evento. Você vai em evento, vai ter fila. A questão é o quanto tempo eu tô nessa fila. O quanto tempo eu tô lá gastando, né? O meu tempo, que eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu tô aqui porque o evento está super lotado, ou porque a atração é muito demorada, etc. Ou porque realmente tem poucas atividades, e aí realmente se concentra numa só. Então, eu trago aqui às vezes um exemplo da Disney, que eu comparo muito. Poxa, você vê a Disney, né, o parque da Disney, o pessoal fala que, lá é um calor, é fila pra caramba, tudo. Mas, no fim do dia, ninguém fala sobre isso. No fim do dia, valeu a pena você ter ficado 2 horas na fila, enfim, pra passar no brinquedo ou ver o Mickey, enfim, porque valeu a pena, a experiência no final valeu a pena. Assim como eu vejo, os fãs que acampam no estádio um dia antes, que é aquela loucura. Mas no final do dia, quando eles chegam em casa, eles nem lembram disso, porque a experiência no show foi tão incrível, tão acima do normal, que ficar lá 5, 4 horas na fila, enfim, não foi o de menos, porque o que realmente valeu foi a experiência que eu tive. O fã, ele realmente está disposto, né, a passar às vezes alguns perrengues em prol da experiência. Se você tá lá e você não tem nem experiência daquilo, realmente fica difícil, né? Porque eu falo, perrengues, trânsito, trem às vezes tá cheio, fila, ou até mesmo um número grande de pessoas, cara, faz parte. Mas a que ponto isso vai atrapalhar a experiência do meu cliente, da pessoa que está lá, né? Então isso é muito importante, principalmente os grandes eventos, né? Ter segurança, ter estrutura, pensar na logística e tudo que você pode envolver. Mas principalmente o evento, ele não pode ser baseado apenas em números ou valores. Ele também tem que ser baseado na experiência da pessoa, no quão foi legal estar lá. Porque o povo brasileiro não é bobo nesse sentido. Eles não vão. Vai chegar uma hora que se o evento cair de qualidade, as pessoas não vão. E principalmente a concorrência, né, outras pessoas estão de olho em relação a isso, né? E vão oferecer
propostas melhores. E aí o público migra, né? Então é importante esse tipo de coisa, porque, claro, imprevistos acontecem, é o que eu sempre falo, mas tem coisas que você pode prevenir e você pode trabalhar. Então acho que é isso. Não vou me estender tanto, já me estendi bastante nesse assunto. A gente poderia ficar horas e horas falando sobre isso, mas é isso. A minha experiência em relação a CXP, né, já aproveitando, não se estendendo muito, foi bem bacana. O que eu queria fazer no evento, eu fiz. Então, para mim, a experiência realmente valeu a pena. Mas, para muita gente, infelizmente, não foi. E principalmente, né, algumas das muitas, né, mensagens que eu vi nas redes sociais são coerentes, né? Poxa, tem fila do banheiro, que era grande, enfim. São coisas que eu espero que a CCXP melhore para os próximos anos, mas acho que fica esse questionamento em relação aos outros eventos, né? Que a gente também tem que ser crítico. A gente está pagando caro para estar lá, tá doando nosso tempo, enfim, quer ter um dia feliz, quer ter um dia legal. Então a experiência tem que ser boa, né? Eu acho que quando você tem que chegar em casa de um evento, de algum lugar que você foi, e você pesar os prós e os contras, os prós tem que ser superior aos contras, né? Tem que ter valido a pena. E é isso, gente. Brigadão, valeu aí por quem escutou toda a conversa. E, bom, siga a gente aí nas redes sociais, @supervisãogeek. E também no Instagram, né? E também aqui no YouTube. Então é isso aí, valeu, tchau, tchau.